Obrigada por estar aqui, todo mundo. Eu fico muito contente de pessoas jovens se interessarem em aprender, né? Porque eu também sou dentista, formada um pouquinho mais de tempo, 40 anos, e eu falo para todo mundo que a nossa profissão, ela pede isso, né? Que a gente esteja sempre estudando, né? Isso é muito importante. E então, obrigada por isso. Eu não vou falar muito da empresa agora, porque eu já falei muito. Se vocês quiserem conhecer a minha empresa, eu vou estar aqui fora. Vai ser um prazer falar para vocês, tá bom? E apresentar nossos equipamentos. Eu vou apresentar o professor Dr. André Castro. Ele é coordenador do curso em aperfeiçoamento em periodontia do CTC e da CDC em Campinas. Professor assistente do curso de cirurgia plástica periodontal do CTC e a CDC e São Leopoldo Mandique, Campinas, e membro internacional da Academia Americana de Periodontia. E o tema que ele vai ministrar é insertos ultrassônicos periodontais, como selecionar e como usar. Gente, presta atenção. Eu fui aprender aos 63 anos. Como é que funcionava o negócio? Com ele. Porque eu achava assim, eu comprava um ultrassom, Mandava bala. mandava bala. E realmente com ele é de verdade mesmo. É que eu comecei a entender primeiro o ultrassom. A gente nem entende o que é um ultrassom. E pra mim, eu não tenho vergonha de falar. Pra mim, quando que eu troco o inserto, né? Quando quebrar. E não quebrava, eu nunca trocava. Nunca ninguém me instruiu. Então eu acho muito importante isso, que a gente aprenda isso e a importância de você saber usar uma unidade ultrassônica e saber que há necessidade da troca do inserto. Ele quer assim? Bem-vindo. Opa, tudo bem? Gente, Tudo bem? então bom curso para vocês. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Ó, tem um lugar aqui, ó. Vai ficar menos apertadinho. Tudo bom, pessoal? Boa tarde para vocês. Acabando o dia quase, né? Todo mundo cansadão? Eu já tô mega cansado, né? Estou vendo bolhas, flashes, né? Muito bom. Foi o que a Rita disse. Hoje a gente vai fazer um hands-on para a gente entender, primeiro, como é que funciona o ultrassom, né? Segundo, quais são os insertos, né? Alguns insertos, só que tem uma gama gigantesca deles, né? Mas a gente vai ver como é que funciona alguns insertos, em que momento a gente usa eles, né? E a gente vai poder praticar também um pouquinho com eles, né? Essa é a razão da gente estar fazendo um hands-on. Quem está aqui hoje é o Bruno Zen, ele dá aula junto comigo lá em Campinas. Então ele vai nos ajudar também aí quando vir surgir alguma dúvida, principalmente na hora que a gente for botar em prática o uso desses insertos. Muito bom. Por que a necessidade de se usar ultrassom hoje, mais do que nunca, no que seria o tratamento periodontal? A necessidade vem porque a partir de 2017, 2018, saiu a nova classificação das doenças periodontais e doenças periimplantares e suas condições. Alguém sabe dessa nova classificação? Já ouviu falar, né? Então isso daí virou a periodontia de ponta cabeça, porque a classificação ela foi alterada por um sistema muito mais eficiente para se classificar e, obviamente, se classificando, poder indicar o tratamento certo, a forma de se aplicar essa abordagem clínica no intuito de se controlar, né, as várias lesões periodontais dos nossos pacientes que vêm ao nosso consultório. Então, como é que ela funciona? Fazendo um resumão bem en passant, né? Ela foi dividida em estágio e grau. Então, hoje a gente classifica pelo estágio e pelo grau, né? O estagiamento, ele tem a função da gente determinar as características clínicas da lesão em si, naquele momento que o indivíduo se apresenta no consultório. Se ele vai ficar assim daqui a um mês, daqui a um ano, 2 décadas, é outro papo, muito provavelmente não, né? Mas no momento que ele se apresenta e no seu consultório, é onde você vai estagiá-lo, né? Então ele tem a ver com as características atuais
da doença periodontal, do seu avanço, né, da sua complexidade, da inter-relações com outras áreas, né, e das sequelas que ela pode apresentar também, né? Então a gente determina basicamente as características. O grau, né, a gente vai ver em que função o tratamento e os cuidados que o paciente vai começar a implementar para controlar a doença são efetivamente eficazes, né? Então você vai saber se o indivíduo está dando conta, e você também junto, de controlar aquela lesão. Então, tanto o estágio como o grau, eles determinam coisas, né, ou situações clínicas diferentes. É no estágio que a gente vai determinar o tratamento. Então, você determina o que vai ter que ser feito sistematicamente, né, quais as manobras que você vai ter que aplicar e esses negócios. E, com relação ao grau, é que a gente vai determinar a manutenção, de quanto em quanto tempo o indivíduo precisa retornar ao nosso consultório, né? Porque doença periodontal é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle, como várias lesões crônicas que a gente vê, né? Tem que controlar. Um indivíduo que quer vir a manter, né, os seus dentes de uma forma mais, né, eficiente e por mais tempo na boca, tem que controlar, senão ele vai ter que, né, extrair dentes, perder dentes e entrar, infelizmente, às vezes, no que a gente chama de colapso periodontal, né? Perde tudo, né? Ou não há chance de você manter alguns dentes para depois reabilitar. Então, tanto o estágio como o grau são importantíssimos para você vir a determinar como você trata e como você evolui aquele paciente afetado por essa doença crônica, tá? Na sequência, quando se determinou estagiamento e grau, né, a gente vem em 2020, vieram outros tipos de estudos, principalmente com relação a como tratar, né? Então saiu os guidelines, que a gente chama, que são as diretrizes de como tratar. Em 2020, eles soltaram os guidelines para você tratar o estágio 1, 2 e 3. O estágio 4, que seria o mais avançado, ficou de fora, justamente porque é muito mais complexo e necessitava de um estudo um pouco mais profundo, né? Então, em 2020, soltou o guideline para a gente tratar as 3 fases, ou vamos dizer assim, esses estágios de, né, 1, 2 e 3. Daí, em 2022, saiu o guideline específico para o estágio 4, que é o mais complexo, é o mais difícil de reverter e dá muito mais trabalho tratar, fazer com que o paciente entre numa situação de normalidade, né? Mas nesses 2 guidelines, tanto, né, o que saiu em 2020 como saiu em 2022, ficou claro que a doença periodontal, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente do que a gente vinha fazendo, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, há a necessidade de você fazer isso de uma forma muito rápida. Então, a princípio, em 4 ou 5 sessões. Não dá mais para você fazer aquele tratamento periodontal que, né, aquela baita terapia básica que demora muito tempo. Não há mais, por exemplo, chance, em sentido clínico, em pegar e você tratar 2 dentes, o cara volta numa outra sessão, trata mais 3, 2, 3, 4 e assim vai indo. Quando você chega nos 2 últimos dentes, aqueles 2 primeiros que você tratou já estão totalmente contaminados. Então não se faz mais isso. Coisa que era muito comum, eu achava que devia ser feito assim, né? Então isso não tem que ser, a gente tem que fazer uma coisa que seja um pouco mais rápida e tenha uma situação de assertividade um pouco mais fácil. Então terapia básica tem que fazer isso, é 1 mês e meio, 45 dias no máximo, estourando, né? E para isso a gente precisa de alguns tipos de situações ou dispositivos clínicos que nos facilitem fazer essa situação nessa velocidade com esse tipo de eficiência também, né? Isso por conta do que? O biofilme. O biofilme é um desgraçado, ele se adapta rapidamente, né? Ele é extremamente oportunista. Então, dependendo do indivíduo, do tipo de biofilme que ele tem, né? Esse negócio ele pode fazer com que de uma semana para outra você não tenha uma readequação daquele meio, né? Então tem que trabalhar ele de várias formas. Como? A gente sabe hoje, através do que seria a nova classificação, que os estágios 1 e 2 são mais fáceis de você reverter essa disbiose.
O estágio 3, um pouco mais difícil. O estágio 4, dificílimo, né? Então, basicamente, o que a gente faz hoje, junto da terapia básica, nesses estágios 3 e 4, 3, um pouco, alguns, mas o 4, com certeza, é entrar com antibiótico já na primeira sessão. E é uma sequência de antibióticos que tem que ser usados, né? Mas a pessoa vai tomar enquanto ela está fazendo a terapia básica. Se demorar um mês, vai ter que tomar um mês. Se forem 45 dias, terá que tomar 45 dias aquela medicação, né? Que é pesada, a princípio a gente pode achar, mas existe muita evidência científica pesada comprovando que funciona, né, efetivamente. Nesses casos, então, não são em todos os casos, né? Teria que aqui a gente dá um outro dia só para explicar essa classificação, mas só para vocês terem uma ideia. Trata-se no mesmo tempo, tanto situações mais simples como complexas, né? É a manobra e a associação desses adjuntos que muda um pouco o tratamento, tá? Então o que a gente vai fazendo é um escalonamento descendente. O que é isso? Naquela primeira sessão, você vai usar todo o seu arsenal que você possa vir a ter para descontaminar o paciente. Então, para isso, não dá para imaginar que manualmente você vai descontaminar tudo. Não tem como, né? O paciente não aceita isso, a gente fica com o dedo, né, dormente, tanto raspar, coisa e tal. Então, para ir, a entrada do ultrassom nessa sequência, para otimizar essas manobras clínicas, facilita muito, porque daí você consegue atingir o resultado necessário nessas 4, 5 sessões que sejam, né? Então, para isso a gente vai fazendo, né, escalonamento descendente. A gente acaba raspando todos os dentes, né, de uma maneira a tentar retirar o máximo possível, né, de contaminação, para na próxima sessão você conseguir ir derrubando aos poucos, né, como se fossem platôs, tá certo? Escovação é mandatória. Tem muita gente hoje em dia que está falando que escovação não é tão importante, que o paciente fica às vezes milindrado, né, e abandona tratamento. Isso é um negócio perigoso até de se falar, né? É uma doença crônica, a mesma coisa que falar para um diabético que não, você não precisa tomar insulina, né? Imagina, tem que tomar insulina. Ah, é chato, tem que acordar de manhã, pegar insulina. É chato, mas enquanto não aparecer algo que substitua, né? Essa situação é, se você quiser viver mais e melhor, é isso que tem que fazer, né? Depois da pandemia, o que a gente está vendo é que os nossos pacientes, não aqueles adultos, né? Eles estão vindo muito infantilizados, né? Muito dodói, vamos falar assim, né? Então qualquer coisa que você fala para ele, mas será? Não é será, né? Pegar o cara pelo colarinho, dar uns tapas, você tem que fazer isso, né? Ou se não, vaza, não vem aqui, assume, né? Assume o BO, né? Entre aspas, né? Você vai perder o dente. Agora, caso contrário, ele precisa fazer a parte dele. Ele tem que entender que aquilo ali não é uma doença aguda, é uma doença crônica. Né? Não é que nem a cárie. A cárie, ele vem ao consultório com a cárie, ele sai sem a cárie. Sai mutilado, obviamente, né? Mas ele efetivamente saiu sem a cárie. Doença periodontal, ele vai para o seu consultório, para casa, para o trabalho e tem a doença periodontal lá. Então não tem jeito, ele vai ter que controlar, tem que fazer a parte dele. A parte caseira, o controle caseiro é tão importante quanto aquilo que a gente faz dentro do nosso consultório, não tem outro jeito, tá? Outra coisa que tem que fazer, a exo dos dentes condenados também, esse é outro problema. Não, vamos raspar tudo e depois a gente vê o que faz com esses dentes aí. Principalmente em estágio 4, quando o cara está bem avançado, né? Tem que remover o dente o quanto antes, porque ele é um foco infeccioso. E no aspecto da disbiose, desbalanceia e ferra com tudo, né? Então tem que tomar essa decisão assertiva na hora. Olha, você está com esses dentes aqui, não tem o que fazer, vamos tirar e já ao longo daquele tratamento planejando para ver como é que a gente pode repor aqueles dentes. Quais serão as manobras, quando o indivíduo poder se submeter a elas, né? Que ele terá que executar para repor aqueles dentes que infelizmente estavam condenados e não deveriam estar mais lá, tá? E os adjuntos, como eu falei, se necessários, tem que usar, principalmente em estágio 3, mais avançado, né? E fatalmente nos estágios 4. O paciente terá que fazer a terapia básica tomando a sequência de antibióticos, né? Naquele momento lá. Porque é uma corrida contra o tempo, não tem jeito. Você tem que eliminar aquelas bactérias.
Então, volto a falar, dificilmente a gente vai fazer isso abordando esses pacientes só com manobras manuais, instrumentos manuais, curetas, isso daí você não vai conseguir fazer isso, né? Então, em 3, 4 semanas, você tem que atingir, né, o máximo de descontaminação possível, né, para que o indivíduo consiga mudar, né, esse ambiente microbiológico, né? Então, para isso ele vai usando, junto das raspagens, clorexidina, tem que usar. Começa a fazer bochecho enquanto trata, obviamente, né? Você precisa fazer com que ele use, ajuda bastante. E aqueles indivíduos que estão em estágio 3 ou estágio 4, entrar com antibiótico terapia também, né? Isso tudo, como a gente falou, por causa da disbiose, né? O biofilme, ele realmente é dinâmico e oportunista. Ele vai procurar se reproduzir da forma mais rápida e eficiente possível. Até porque são seres extremamente simples, né? E eles conseguem fazer isso de uma maneira muito mais eficiente do que a gente, se você for ver. Então esse aqui é um quadro para mostrar exatamente isso. A concentração de micro-organismos que vai diminuindo ao longo daquelas 4, 5 sessões que você for fazer, né? Então naquela primeira sessão, o indivíduo se apresenta com uma grande quantidade de micro-organismos. O que a gente vai fazer? Raspagem com ultrassom, raspagem manual, mas tem que fazer raspagem manual? Ninguém aqui falou que não é para fazer, né? O que acontece é que você tira a grande parte dos depósitos, né, com ultrassom. Agora, uma outra coisinha, um ajuste fino tem que fazer com a raspagem manual, né? E se não for o caso, o que a gente faz hoje com frequência é checar para ver se descontaminou com uma cureta bem afiada. Não há sonda periodotal mais eficiente do que uma cureta bem afiada. Você desce ela ali no sulco ou na bolsa, né? E checa para ver se está liso. Não está liso, tira a sonda, pega outra vez o ultrassom e repete ir naquela área, né? Mas até para isso ela serve, né? Então tem que ter cureta, não tem jeito, né? Outra coisa que a gente usa muito é o kit de brocas rotatórias Pério 7, para a gente dar um acabamento superficial naquela área, onde a gente aplicou tanto terapia ultrassônica como manual. Você consegue tirar algum tipo de rebarba ou ranhuras que possam formar na raiz na hora que você raspa, né? Polimento, que a gente usa bastante também, tem que fazer. Quanto mais liso o dente, né? Quanto mais liso a coroa, melhor vai ser a escovação. Então, polir o dente não é só para tirar placa, essas coisas, é para fazer com que ele fique extremamente, né, liso e a ponta da cerda consiga efetivamente desorganizar a placa, né? Que, aliás, o termo certo é esse hoje, ninguém remove placa, a gente desorganiza a placa, né? E ela vai saindo, né? Sai na saliva, sai na escova, a gente engole muito dessa placa, mas ela não volta a se readerir. Por que forma nova placa? Que ninguém é ninja e consegue escovar 100% da superfície. O máximo que você vai conseguir escovar é uns 73%, 74%. Aqueles 15% que fica lá são responsáveis por repovoar outra vez. Daí você tem que ir lá, daqui a 8 horas, 12 horas, não sei o certo, fazer aquela escovação outra vez para manter o nível, né, microbiano numa mesma faixa, né? É uma luta inglória, entre aspas, né? Olha lá, na segunda sessão, né? Não falei em cima, tem que entrar com a clorexidina. E se o indivíduo for estágio 3, complicado, ou 4, entrar com os adjuntos, que são os antibióticos, né? Na segunda sessão, você faz a mesma coisa, né? Só que aí também você vai dar uma atenção em áreas mais complicadas, né? Então, bolsas que sejam um pouco mais profundas, que você não conseguiu raspar naquela primeira sessão, áreas de furca com envolvimento, seja inicial ou não, também você procura dar uma atenção, tem instrumentos específicos para a gente fazer isso com ultrassom, né? E vamos tocando o barco. Na terceira sessão, você repete a segunda sessão, né? Porque são áreas subgengivais, às vezes fica alguma coisa lá, é normal ficar. Então você checa se ficou e repete se há necessidade naquelas áreas, né? E aqui a gente começa a fazer também outras coisas novas, que são os polimentos, né? Então a gente faz polimento coronário e polimento subgengival. A gente usa jatos, né, unidades de jato de bicarbonato que não se usa bicarbonato, usa-se glicina. E são pontas específicas que você entra dentro do sulco, né?
Então a glicina, a princípio, né, ela dá esse polimento subgengival e auxilia na derrubada total daquela concentração, né? Também a gente usa muitos jatos hoje em dia subgengivais no tratamento e no controle das periimplantites, ajuda bastante também, né? Mas não é bicarbonato. Bicarbonato puro a gente usa, né, para fazer na região supragengival, ou seja, naquela área coronária, né? Esses polimentos subgengivais a gente só faz nessa hora em que você reverteu também um pouco daquela inflamação. Não adianta você tentar querer fazer aqui, vai ser um banho de sangue, né? Está muito inflamado, o pessoal tem hora certa para se fazer isso daí, né? E em 3 semanas aquele suco ela já conseguiu dar uma reepitelizada, né? Uma cicatrizada. Daí você consegue trabalhar com esses dispositivos de polimento subgengival. Na 4ª sessão, reavalia, vê se ficou alguma coisa e daí você vê. Na reavaliação, conseguiu atingir o seu resultado? Controlou? Beleza, vai para manutenção. Não reverteu algumas áreas mais profundas, né, onde você tem perda de inserção maior do que 5 ou 6 milímetros ali, vamos para a fase 2 do tratamento periodontal, que é a fase invasiva, né? Daí a gente vai ter que fazer alguns tipos de manobras para poder ter acesso físico e visual àquelas áreas mais profundas para se descontaminar. As cirurgias periodontais, que hoje são muito mais econômicas, né, do que a gente fazia há alguns anos. É tudo incisão sucular, as suturas são específicas também para você manter, né, o retalho e voltar ele na mesma posição que estava antes, para evitar sequelas, principalmente nas baterias anteriores, né, onde a gente costuma ter bastante sequela estética por conta disso, né? Mas aí isso já é na fase 2 do tratamento periodontal, segundo os guidelines também lá, de 2020, né? Tá bom? Então a gente vai para essa fase. E sempre, ó, a gente bota isso com evidência, a escovação, orientação para a higiene oral. O paciente precisa ser, né, alertado, você precisa parar um tempo com ele, ensinar como é que faz e ao longo dessas sessões checar para ver se ele está fazendo certo, se há alguma dúvida, coisa e tal, assistir o paciente nisso daí. Ele não pode ter dúvida, porque em certas situações o cuidado caseiro vai ser mais importante do que você está fazendo lá, né? Estágio 1 e 2, por exemplo. É fácil a gente reverter essas situações. O problema é o cara mudar aquele padrão de higiene oral que ele tinha. Senão tudo que você fizer, por mais bem feito, não vai adiantar nada, né? Vai ficar extremamente insatisfeito porque você está, obviamente, submetendo ele a um baita tratamento que dá muito trabalho, tem um custo e a coisa não está avançando como deveria avançar, né? Com relação ao ultrassom, todo mundo sabe, já bateu o olho, viu como é que ele funciona, mas existem algumas características nele que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Para a gente poder saber usá-lo de uma maneira um pouco mais correta no âmbito do tratamento periodontal. Todo ultrassom, a princípio, ele vem com esse chaveador, né, de modos de raspagem. Então, geralmente, você vai ter a letra G, a letra P e a letra E. Dá para vocês verem aqui? Aqui deve ter também, não tem? Isso, aqui, ó. A maioria deles tem, independente de marca também, isso daí você... Às vezes é um disco só e você vai passeando entre uma zona que seria o G, o P e o E, né? Mas para que serve? Você ajusta a potência do seu ultrassom basicamente ao tipo de inserto que vocês têm, que vocês vão usar. Então, né, não tem a ver com relação a você querer que o ultrassom ele venha a realmente performar de uma forma mais rápida ou mais forte. Tem a ver com a escolha do inserto, porque é basicamente a escolha da potência que você faz através desse chaveador que você vai aplicar a vibração ultrassônica ideal na ponta do instrumento para ele, né, oscilar. Se você está usando uma ponta de um tipo, mas faz ajuste de outro, o que acontece é que a onda ela não se propaga na ponta do seu inserto. Ela pode se propagar antes da ponta ou até depois dela. Então ela não vai dar aquele chicote, né?
Então, basicamente é isso. Ah, eu estou tirando um tártaro aqui, está difícil tirar, né? O cara vai lá e aumenta a potência, né? Não vai adiantar, porque o ultrassom ele vai parar, inclusive em muitos casos ele para de oscilar, né? Daí você perde a chance de raspar, aquela ponta vira uma cureta e você tenta raspar na mão, né? O que está totalmente errado, tá? Então a gente tem essas pontas, a G. A G seriam pontas de uma forma assim para você fazer raspagem supragengival. Então são aqueles cálculos que estão alojados na coroa dos seus dentes, né? Que é o que a gente vê, inclusive clinicamente, né? O cara abre a boca lá, você vê aquela maçaroca de cálculo lá em volta das raízes, né? Então quais pontas nós vamos usar? Essas pontas são a G. As pontas P ou ajuste P são para insertos, né? Que você vai trabalhar na região radicular. Então são pontas via de regra mais delgadas, delicadas, né? Para você raspar no aspecto subgengival. Então, lógico, dá para usar, né? E na coroa dá. O problema é que elas são pontas mais finas, mais delicadas. E em contato com o esmalte, elas vão gastar bem mais rápido. Então, quer dizer, vai vir a raspar? Vai. Mas ela é para ser usada em outra área, né? Então acaba gastando o seu inserto de uma forma incorreta, né? Quando na verdade aquele inserto é para estar se usando em outro substrato, no caso a raiz, né? E a gente tem as pontas Z, que são pontas para você fazer tratamento endodôntico, né? Que aqui a gente não vai discutir isso daqui, mas temos ali vários tipos para fazer acesso, para remover teto de câmara pulpar, achar canal, sabe aquelas coisas? O pessoal faz aí, não é minha área, eu não sei muito bem como funciona, mas seria o ajuste para esse tipo de inserto, tá? Então as pontas G, qual a característica delas? São pontas volumosas, elas são muito volumosas. Então a gente tem que usar às vezes no ajuste aqui, ó, uma variação de uma potência mais alta, porque ela tem que se movimentar a despeito de ser uma ponta muito romba, né? E são insertos que a gente usa na coroa. Para quê? Para remover cálculo, né? Ah, mas o cara tem mancha de café, eu uso o meu ultrassom e tira a mancha, melhor do que a taça e de borracha, né? Não se deve usar a ponta de ultrassom para tirar mancha extrínseca, né? Porque você é capaz de vir a danificar o esmalte, principalmente nas regiões cervicais, onde o esmalte é mais fino e tem menos apoio, né? Você é capaz de fazer com que o cara não tinha, comece a ter uma hipersensibilidade ou desenvolva ali uma lesão cervical não cariosa, né? Como é que fala, Bruno? LNCL, né? Lesão cervical, que tem uma abreviação. Mas você pode ser o responsável por criar algo assim, né? LCNC. Eu falei errado, eu troquei as últimas, mas tudo bem, né? Então são pontas para isso, usar no ajuste certo, tá? Cada ponta dessa, no manualzinho dela, na embalagem, ela vai vir a faixa de potência que você pode usar, né? Passou essa faixa, infelizmente ela não vai mais funcionar da maneira como a gente imagina, né? Então tem que ter isso mais ou menos em mente na hora de você usar esse tipo de inserto que é para raspagem supragengival. E ele é um inserto bem pesado, é uma betoneira mesmo, né? Você vai lá usar, ele é para tirar aquele acúmulo de cálculo muito pesado que a gente vê nos nossos pacientes. E a gente vê isso daí comumente nas redes sociais, né? Todo mundo já viu esses videozinhos, não viu? Dá like, o pessoal ganha um monte de like, fica famoso, né? Mas isso daqui, pessoal, você pega alguém, né, mais qualificado, que não seja dentista e treina ele para fazer isso daí. Isso é simples, né? A pessoa tem acesso visual direto, né? Tem acesso físico, é só saber como aplicar a vibração, né? Tem alguns vídeos aí, inclusive, que estão incorretos, né? São alunos que começaram a usar, ó, estão usando a ponta do instrumento, não se deve usar, né? Mas é aquela coisa, é isso que a gente basicamente também foi meio que treinado a fazer e na faculdade, né? Isso é tratamento periodontal? Não, isso daí é o pontapé inicial. Tratamento periodontal é aquilo que você vai ter que raspar, ó, do sulco para baixo. Esse é o pulo do gato, né?
Mas isso daqui é fácil fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, né? O que a gente vê é que as pessoas lá estão acostumados a ser tratados nessa fase pelos higienistas, né? Então você vai a um consultório odontológico, tem a higienista lá, né? O que a higienista faz? Isso daqui. Ela tira o grosso, a hora que ela tirou o grosso, limpou o campo, vai para o dentista periodontista. Mas lá, culturalmente, eles estão acostumados a isso. Até pagar isso daí, né? No Brasil, infelizmente, o nosso paciente não quer isso. Ele quer que você atenda ele de cabo a rabo. Se der ainda para naná, fazer, né? Dar um cafezinho, ele também quer isso, né? Mas aqui eles não aceitam muito essa situação da higienista. Mas a higienista faz isso muito bem, né? Mas isso daí não é tratamento periodontal. Isso daí você está tirando esses acúmulos, né, vergonhosos até. Você não sei como é que o paciente vem ao consultório, dá risada na rua, se relaciona com as pessoas com uma, né, situação dessa daí. Mas isso seria o serviço para os insertos da G, os insertos para supragengival, né? Tá ali, ó, tirar volume, e basicamente é isso que você faz, né, com eles. Não se deve usar esses insertos no aspecto subgengival. A chance de você vir a danificar a superfície radicular ou ter algum tipo de alteração na junção cemento e esmalte é muito grande, tá? Daí nós temos os insertos P, que são os insertos para você fazer raspagem subgengival. São insertos mais delicados, a gente usa em outra faixa de potência, com ajustes específicos também, depende de cada inserto que você vai achar, né? Mas eles basicamente funcionam para essa área, para você ter esse tipo de desempenho na região radicular, ou que seria na região subgengival, né? Eles têm formatos e secções diferentes também. Por exemplo, o P1, ele é um inserto que ele tem ângulos vivos. Então, por exemplo, você tem que fazer uma raspagem subgengival, o indivíduo tem muito cálculo. Sabe aquele cálculo que pela radiografia você vê 20% dele, ele está gigantesco? Quer dizer, ele é muito maior do que aquilo que a gente está vendo, né? Aquele seria um inserto para você usar essa é uma situação, você usaria o inserto P1. Porque ele tem esses ângulos vivos, você consegue tirar um volume muito maior. Muito bem, removido esse volume mais grosseiro, daí você troca e vem para um inserto que tem lados mais arredondados, né? É o P3, por exemplo, é mais delgado e tem lados arredondados, né? E tem o P4 também, que ele é bem mais arredondado, né, do que o outro P3, mas são insertos bem mais delicados, né? E a gente sabe isso através de estudos, né, que são os insertos que causam menos dano à superfície radicular. Ou seja, você consegue o maior aproveitamento no que diz respeito a debridar e descontaminar o dente, sem danificar a superfície desse dente, a superfície radicular dele, né? Então, os insertos mais delgados, quer dizer, é exatamente esse inserto que deve se usar, né? Eu tenho uma retração aonde tem a coroa e a raiz exposta. Posso usar o inserto G naquela área, porque está exposto, né? Não se deve usar, porque o inserto G vai danificar aquela superfície. Então, a gente raspa, mesmo assim, com retrações e cálculo, né? Na parte radicular, a gente usa os insertos P. E na parte coronária, os insertos G, para tirar aquele volume um pouco maior, né? O que a gente sabe também é que naquela fase inicial, daquela primeira consulta, muitos indivíduos vêm com, né, a gengiva extremamente inflamada, por conta daquele acúmulo de placa que ele tem, né? Então, se você for tentar raspar com cureta, nossa, vira um banho de sangue, né? Difícil, né? E tem estudos que mostram que esses insertos mais delgados são muito mais eficientes para essa hora. Porque você consegue entrar profundamente no defeito ósseo, na bolsa óssea, sem gerar tanto dano ao tecido mole, ou seja, a parede mole do que seria aquela bolsa, né? Então você consegue fazer a raspagem com muita eficiência, também dessa forma gerando menos dano tecidual ao paciente, né? O estudo prova, inclusive, que você consegue até descer o inserto, que é delgado, de uma maneira mais eficiente do que a própria sonda periodontal, né?
Então, vale a pena ter esse tipo de inserto para você poder fazer esse tipo de inserção. Imagine que aí a gente tem o tecido gengival, mas pelo sulco, pela bolsa, você consegue alcançar áreas profundas, né? E através da ativação da ponta desse instrumento, debridar essas áreas, né? Que seria quase que impossível você fazer naquela primeira sessão, né? Com curetas manuais, né? Então, ajuda bastante nesse sentido. Até sondar nessas horas é muito difícil, até porque hoje não se considera sondar o indivíduo na primeira sessão. Você pode até sondar e tirar umas medidas, mas muito daquele cálculo que existe, né, subgengivalmente atrapalha o curso, você conseguir entrar com a sonda exatamente onde precisa entrar. Então o ideal é fazer essa sondagem inicial e depois de 2, 3 sessões onde se raspou, tirou aquele volume alto, refazer a sondagem outra vez. O resultado às vezes é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí você marca essas situações, né? Então áreas profundas, seja em região anterior, posterior, eles conseguem ter, né, um desempenho um pouco mais eficiente do que a menor cureta que você possa vir a trabalhar, uma Micro 5, né, que hoje tem essas curetas, não uma Mini 5, mas a Micro 5, né, consegue entrar muito melhor e debridar aquela área. Mesmo em situações onde você tem agora agudizações, né? Pode ter uma bolsa mais agudizada, até com um possível abscesso ali, fica mais fácil você tratar aquela área lá, né? Essas coisas. Casos de gengivite necrosante, por exemplo, você precisa atuar naquele indivíduo que chega no seu consultório, né? Você precisa, além de fazer com que você reverta aquela disbiose grave, né? Você precisa descontaminá-lo também um pouco para poder ajudar. Essas pontas mais delgadas, delicadas, são excelentes para isso. Naquela primeira sessão, você reverter esse quadro para que nas próximas sessões você consiga efetivamente descontaminá-lo, né? E passa aquela situação aguda dele, onde ele sente muita dor, essas coisas. Então ajuda bastante nesse sentido, né? Agora, raspar raiz é uma coisa totalmente diferente de raspar coroa, né? Como a gente já vem falando isso daí. Então, quer dizer, como é que eu tenho a certeza de estar descontaminando a raiz, debridando a raiz, mas lesionando o mínimo possível a superfície radicular, né? É sabendo que você vai ter que angular o seu inserto de uma maneira correta, né? Saber da força lateral que você aplica, ou seja, da pressão que você vai usar aquele inserto contra o seu dente, que obviamente não é a mesma pressão de uma cureta, por exemplo, não tem nada a ver, né? Raspar contra som tem muito mais a ver com pincelar o dente do que efetivamente debridá-lo manualmente, que é o que a gente está acostumado a fazer. E é difícil fazer isso. E você pega a gente, às vezes, que faz periodontia há 30 anos, a pessoa chega dentro de uma raiz, é muito complicado desprogramá-lo, né? Para que ele não aplique aquela força que ele estava acostumado a aplicar, e com cureta, né? Que ele aplique em cima de um ultrassom como esse daí. Porque se ele for aplicar aquela força, também o dente vai ficar alterado, né? Daí vem tudo junto, né? Não se raspa da forma que deve. Se você faz muita força no inserto, ele não vibra como deveria, você anula aquela vibração. Essa vibração vai ser transferida para o dente, o cara vai sentir desconforto, né? E não se alcança nada, né? Você altera a superfície e da raiz. Então tem que saber isso daí. E o ajuste da potência, que é o que a gente vem falando, tem a ver com o inserto, não com a necessidade de se tirar, ó, né, aquele cálculo de uma maneira mais rápida ou mais eficiente. Não tem nada a ver com isso, tá? Então tem que saber trabalhar. Qual que é o ângulo em que você trabalha, né, esses insertos? Então a gente sempre fala que ele vai de 0 a 15 graus, né? Então você vai encostar ele e na raiz aqui, ó, e vai só a 15 graus. Não se deve angular, né, o inserto mais do que isso. Senão você começa a trabalhar com a ponta. Então a chance de você vir danificar a raiz ou a junção cemento-esmalte, coroa, é muito grande. Porque daí ele vai cavitar, não vai raspar, né? Então não se deve trabalhar com a ponta do inserto, por mais tentador que seja para tirar aquele cálculozinho que ficou preso e não está difícil de se remover, né? Porque na verdade você vai causar danos, e danos irreversíveis. Depois você vai ter que reverter isso com broca, com cureta, para voltar a fazer com que a raiz fique lisa, né? Além do fato que o paciente vai sentir muito desconforto nessa hora, né? E a pressão, basicamente, que a gente aplica também tem que ser calculada.
Então, em estudos em que pegaram, né, vários dentistas se treinaram, basicamente todo mundo treinado, depois de basicamente 6 meses, né, de treino, eles começaram a ter a noção e começaram, em média, a aplicar 1 newton de força, né? 1 newton de força é muito pouco, né? Só para vocês terem uma ideia, para a cureta você ativar antes de vir a tracionar, a gente aplica aí de 45 a 50 newtons, naquele ponto, né? Então é muito mais força do que a gente deveria fazer do que se faz com, né, curetas. E o grande problema é isso, né? É treinar. Precisa pegar um indivíduo que precisa usar ultrassom, que é periodontista, e treiná-lo para ele saber, para ele ter essa noção de força. Aqueles mais velhos que estão acostumados, né, a raspar manualmente, é uma luta terrível, porque você tem que tirar aquela noção que ele tinha e fazer ele entender que funciona com outra, né? É um outro jeito de se usar. Mas na média, a força que a gente pode aplicar na ponta de ultrassom é isso daqui, ó. Daria mais ou menos, né, de 0,5 a 2 newtons. É o que seria plausível para se descontaminar essas superfícies, né, sem anular o poder e né, vamos dizer assim, o ato da vibração do inserto, que obviamente é esse que vai, né, raspar e vai debridar o dente, né? Outra coisa que a gente sabe, todo mundo reclama muito de dor, né? O paciente sente dor quando raspa. Ele tem muito mais a ver com a sua técnica e o desenvolvimento dessa habilidade em se raspar os dentes, né, do que outras coisas, né? Hoje está muito em voga aí falar que não, tem que aquecer a água, né, para você poder ter menos sensibilidade. Isso não é verdade, até porque tem estudos que começam a provar que isso não é uma verdade total, né? Você pode aquecer a água, por exemplo, a exatamente 37 graus, que é a nossa temperatura corpórea, né? Então, a princípio, o cara não sentiria a hipersensibilidade, sente mesmo assim. Então, o fato de ele não sentir hipersensibilidade está muito mais no treinamento e no uso correto e adequado, né, do aparelho e da combinação com o inserto que você está usando para aquela área e para aquela função. Esse estudo é ótimo porque eles pegaram indivíduos, vários indivíduos, né, e ao longo de uma consulta que durou 1 hora, eles deram um dispositivo onde tinha um botão de borracha e conforme ele ia sentindo dor, ele apertava mais ou menos, né, aquele botão de borracha. E deu esse quadro aqui, ó. Então, esse daqui são os insertos regulares, ó, tipo G, né? Você vê, olha, ao longo daquela hora, olha como os pacientes, em média, sentiram dor, né? Daí você pegou insertos mais delicados, né? Insertos P, né? Com indivíduos treinados também, e fez o mesmo tipo de debridamento, ó. A dor, a sensação de dor ou de desconforto foi muito menor do que da outra forma, né? Então também tem que pensar nisso. Nós temos insertos diamantados, né? Vocês vão trabalhar com um deles aí, é o PD4, né? O P4D, tá? São importantíssimos, a gente usa bastante hoje, só que é o seguinte, eles causam muito dano superficial à raiz. Então, a princípio, são insertos que nós vamos utilizar em campo aberto. Então, naquela fase 2 do nosso tratamento periodontal, que você precisa fazer acessos, né, com retalho, a gente usa muito os insertos diamantados, porque eles economizam tempo, você raspa o que precisa raspar e já dá um tratamento superficial. Então funciona bem, mas isso tem que ser feito mediante a visualização e o acesso físico, né? Descer com uma ponta de ultrassom diamantada dentro de um sulco e tentar fazer qualquer movimento, a chance de criar algum defeito irreversível ali naquela raiz é muito grande, né? Tem gente que fala também que é muito bom para tirar manchas de dente, que são difíceis de tirar. Não se deve usar inserto diamantado. A mesma coisa é pegar uma broca para tirar uma mancha, né? Você danifica o esmalte sim, né? Manchas extrínsecas de difícil remoção, você tira ou você vai fazer basicamente polimento. Ele pode ser com instrumentos rotatórios, taças de borracha, né? Discos, que seja, né, com associação de alguma pasta profilática ou não, ou você vai fazer também descontaminação, ou você vai fazer polimento, né, com instrumentos à base de pressão, que são os jatos, né.
basicamente o jato de bicarbonato, que hoje em dia você pode usar bicarbonato ou você pode usar também a glicina, dependendo do nível de mancha que você tem. Ou o eritrol também é possível usar. Se bem que o eritrol ainda não tem no Brasil tanto, porque precisa liberar a Anvisa, porque o eritrol em grande quantidade que você aspira, ele é meio tóxico, né? Então tem umas certas manhas ainda que precisam se resolver com isso daí. Então os insertos basicamente são esses, né? Se não tomar cuidado, ele danifica de uma forma irreversível a raiz dos seus dentes. O fluxo de água é importantíssimo também, para que ele, não que ele esquente ou vá ficar mais frio, né? O fluxo de água serve para evacuar aquele cálculo. Porque como vocês viram naqueles vídeos, né, que a gente vê, né, com frequência nas redes sociais, a gente vê que os cálculos que ficam acumulados, né, nas nossas coroas, eles se destacam, eles saem em bloco, né? O cálculo subgengival dificilmente sai em bloco, ele é pulverizado pela ponta mais delicada, né? Então, para você poder evacuar aquele cálculo, precisa ter o jato de água ali. Depois suga pela bomba, pela cânula de evacuação, e tem que ser um fluxo de mais ou menos 20 ml por minuto, né? Então, um reservatório desse com uns 350 ml, dá para você fazer uma raspagem de meia hora, 40 minutos, né? É o suficiente nesse fluxo, né? Se você está acabando e ainda tem muita água, é porque está com pouca água. Ou se está você fazendo a raspagem em 10 minutos, acaba a água, é porque está muito rápido, né? Tem que regular mais ou menos o fluxo de água para ele durar esse tempo aí, tá? Outra coisa importantíssima, quando nós vamos, né, basicamente trocar o nosso inserto, porque o inserto gasta, né? Precisa ser substituído. Então tem uma regra, você perdeu 1 milímetro do inserto, ele já perde 25% da eficiência de debridamento dele. Perdeu 2, ele perde 50%. É essa hora que você descarta e joga fora como uma broca, né? Porque ele vai desgastando, ó. Vai desgastando e vai perdendo o poder de raspagem e debridamento dele, que é basicamente esses 2 milímetros aí. É essa porção final do inserto que é responsável por debridar a superfície do seu dente. Chegando nessa hora, tem que jogar fora mesmo. Ele não serve mais para nada, podendo até correr o risco, né, de causar algum tipo de injúria nos seus pacientes, tá? Com o Hands-on que a gente vai fazer hoje, quais pontas nós vamos usar, né? Nós vamos ter a ponta P1, tá? Que é aquela ponta que é para você tirar um volume maior, tá? De cálculos. A gente não vai usar nenhuma G, porque as Gs são fáceis de usar, não tem problema. Então a gente vai usar começando pela ponta P1, tá? A gente vai trabalhar dessa forma, os dentinhos pintados com irrigação. A gente vai raspar desse jeito aqui, ó, que é essa forma que tem que descontaminar, né? Você tem que tirar por bandas, né? Então você faz uma banda de 1 milímetro naquela extensão, daí você aprofunda e vai tirando mais 1 milímetro. Tirou 2 milímetros, aprofunda mais 1 milímetro e vai. Aquele negócio de pegar uma área e descer até a profundidade, aquilo está errado, porque você vai descer uma faixa, você esquece outra. A chance de você deixar algum cálculo lá é muito grande, né? Esse é o mapping scaling, é uma técnica de raspagem que foi né, que a gente usa em situações como essa. Porque aqui, pessoal, vocês estão vendo o que está acontecendo. Na boca do seu paciente, isso daí é subgengival. Você não vê, não tem acesso visual. Então precisa seguir essa sistemática para ter a certeza que naquela faixa que você escolheu, naquele segmento, você consiga mapeá-la, né? E raspá-la totalmente. A chance de vir a deixar algum depósito lá para trás, nesse sentido, é muito menor do que se você for tentar fazer em faixas de profundidade, né, que geralmente fica muito cálculo ali, tá? Então essa é a ponta P1 que a gente vai usar. Na sequência a gente vai usar a ponta P3, que ela é uma ponta mais delicada ainda. Então seria aquela ponta para você descer mais profundamente, para você trabalhar em áreas com acesso mais dificultado, né? Ela é muito delgada, como vocês vão ver. Aliás, está aqui, né? Ó, essa aqui seria a ponta P1, essa aqui é a ponta P3. Dá para vocês verem, ó? Ela é bem delicadinha. Tem que tomar cuidado para não quebrar ela também e fazer força. Mas o sentido é o mesmo também. Vocês podem pegar o outro lado do dentinho, né? E usar a ponta P3 aí, tá?
Essa aqui, Bruno. Eu pensei que ela tivesse colocado já. Tá bom. Daqui tem a ponta P3, vocês vão fazer a mesma coisa que a ponta P1, só que com a ponta P3. E vamos usar na sequência, pessoal, a ponta diamantada que está aí, ó. Dá para vocês verem? É a P4D, não é isso? Para vocês sentirem, né? Então vocês podem usar uma face interproximal para sentir como é que faz. Ela raspa do mesmo jeito. Vocês vão sentir isso. O problema é que, se não tomar cuidado, além de raspar, ela danifica a superfície e do dente, tá? Aqui, ó, ponta P4D, ó. Se for ver, ela faz a mesma coisa que, por exemplo, a ponta P1 faz, né? Só que ela acaba danificando o dente. Por isso que tem que fazer isso a céu aberto, numa cirurgia, para você ter noção do que você está fazendo e não alterar a superfície do dente, tá bom? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Eu vou voltar ali, vou deixar os vídeos passando. Vou deixar aqui nessa P1, tudo bem? Isso, para a gente poder ver. Vamos montando aqui. Eu vou deixando um dentinho para cada um, para que vocês possam ir trabalhando aí. Alguma dúvida, pessoal? É? Mais uma ponta P1? Eu vou pedir para ela aqui. Cadê a moça? Espera um pouquinho que daqui a pouquinho ela vem aí e eu peço. Tudo bem? Mas vocês podem usar um a P1 e o outro a, como é que diz? P3, tá? Deixa eu só pegar o dentinho aqui, que não sei como é que é, não sei. Pode falar, pode falar. A gente teve a de 2017 e a de 2020, saindo da gravação agora. Agora a questão de sondagem. Como que faria esse cálculo, então, para eu dar o diagnóstico? Não, a gente sonda a primeira sessão, né? Mas você sabe que aquela primeira sessão, o resultado... Eu vou passar aqui, o resultado não é tão fidedigno. Então a gente, depois que descontamina, eu sondo outra vez. Isso. Exato. Eu uso esse segundo diagnóstico para poder me basear. Exatamente quanto ele tem de perda de inserção e profundidade de sondagem. Eu estou tentando abrir aqui enquanto eu falo. É que essa caixinha é difícil de abrir, ó. Então, um dentinho para você, deixa eu ver se está certo. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, nem sei se estou falando certo. Ó, um dentinho para vocês rasparem. Foi? Todo mundo está com dentinho? Não, eles não aqui, né? Ó. Mas aí o diagnóstico, você usa sempre o segundo? Eu uso o segundo. Vocês sabem também que através da nova classificação, o que importa é a perda de inserção, não é a profundidade de sondagem mais. Sim. E a perda de inserção você consegue realmente chegar exatamente onde, né? Depois que não tem mais nenhum depósito cálculo. Isso. Não, porque geralmente isso daí é que não dá para explicar tudo rápido, mas isso são a pessoa que está em 4, já estágio 4. Você tem que fazer limpeza de campo. Extrai, e segundo o novo guideline, você precisa tirar, e grande parte do problema periodontal também é agravado pela desoclusão, pelo problema de oclusão que isso está gerando. Além de tirar o dente, tem que já fazer algum tipo de prótese provisória para dar uma estabilizada, usar placa às vezes. Então, no meu plano de tratamento, teria seguimento ideal. A gente teria que ter urgência, dando urgência médica lá frente. Então, eu incluiria na parte mais de urgência. Isso é. Não, essa extração ela faz parte do que seria a terapia básica. Ela entra lá. No Guideline 2, da terapia 4, está lá. Você tem que limpar o campo antes. Porque esse aspecto oclusal bagunçado atrapalha. Primeiro, ajuda o avanço, né? E atrapalha a reversão dele. Não serve para nada, não serve para nada. Tirar. Entendeu? Então, sabe que não tem jeito?
Já tira e se você já... geralmente tratamentos de estágio 4, a pessoa acaba fazendo 6 sessões, né? Aí você encaixa lá numa sessão lá e tira. Ou depois de uma raspagem toda, anestesia, saca fora. Melhor coisa. Na outra semana a pessoa volta, outra pessoa. Outra pessoa mesmo, né? Mas é estágio 4. É que não dá para falar tudo, porque é muito rápido. Não, qualquer dúvida, vocês entram em contato lá, a gente dá uma ajuda. E aí, tá indo aí? Isso. Uma coisa que você falou muito importante, que eu nunca tinha praticado, é o torque. Porque eu, na faculdade, não ensino. Não, infelizmente eles não ensinam. E aí eu comprava uma força considerável. E agora que eu consigo ver o que eu tô fazendo, eu tenho que colocar essa força, eu vejo que não adianta nada. Não adianta. É até ruim porque você anula o efeito, né? O ultrassônico, né? Não está fazendo nada e o paciente está lá, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Sentindo dor, desconforto, né? Às vezes desconforto sônico até também, né? É só encostar. Precisa imaginar, pessoal, que é o seguinte, na hora de raspar, é como se a ponta do ultrassom fosse uma canetinha. Sabe aquelas canetas hidrográficas que a gente usa, né? Você não pega ela e aperta, né, para pintar, né? Você não vai pintando bem devagarzinho. É esse sentido que tem que ser feito, né? Tem que deixar o ultrassom funcionar, fazer o serviço dele, né? Essa que você está usando, qual que é? É a P1, né? Você vê que a P1 ela tira um pouquinho mais, né? Vocês vão ver que a outra, a P3, ela parece que é um pouco mais difícil de vir a tirar, porque obviamente não é para tirar um volume tão grande como esse daí, né? Tá indo aí? Ó, tá vendo? Você começou a aprofundar mais, ó. Esse vermelho é da resina, viu? E desse dente que ela pinta um pouquinho. Quando é dente natural, ele sai como aí naquele vídeo lá. Usa aqui, ó. Peraí. O que que tá, Bruno? Não, pode. Ah, não tá funcionando? Ele não tá saindo água? Ah, agora foi, que tava a chave do... É que esse ultrassom aqui, você pode usar ele tanto com água corrente como a da bombinha peristáltica. Então você pode... a água do... Ah, então tá bom. Deu aí? Beleza. E aí, tá indo aí? Molha um pouquinho, mas faz parte do show, né? Isso, usa um lado com essa daí, depois a gente troca e você vai para outra. Ou você já está na outra? Você está na P1? Isso. Não, então vai, pode usar. Se quiser trocar a ponta, só me avisa que eu troco. Esse mandril aí é diferente, né, Bruno? Não, ele é meio esquisitão. E aí, tá indo aí? Você tá em qual agora? Tá com uma ponta cada um. Ah, então você tá com a P3 e você tá com a P1, né? Ah, tá. A hora que você for aquela... Troca aí, ó. Troca de lugar, vocês dois, eles não tem que tirar o inserto. Quer que eu segure aqui pra você? Então você vai agora fazer a P1 e ela vai usar a P3. Tá? Dá pra ver a diferença sim. Daí parecia que ela não ia. No começo parecia que ela não ia. Não, ela vai indo. Mas você precisa pensar que é outro tipo. Calma. E ela também é assim, é um defeito mais profundo que você vai ter que entrar, que via de regra o cálculo que tá lá não é assim tão. Não, eles só trocaram aqui. Mais perto, Achei melhor. Então você vê que ela funciona para essas horas, né? Nunca você trabalha com uma ponta só. Às vezes numa sessão dessas terapias básicas, eu trabalho com 4 pontas. Daí vai trocando. Você já fez a terapia básica sem campo aberto? Isso. Você quer só refinar, vai se levantar o retalho e vai na direção que você quer. E essas daí é legal. Deixa eu avançar aqui para P3. Aqui, ó. Tá indo aí? Isso, ó, é a pontinha, tá? Que tem que usar.
Imagine 2 milímetros da ponta dela, que é o que vocês vão usar para entrar em contato com o dente, tá bom? Ó, se tá saindo muita água, tem que ajustar aqui, ó. Ó, tem que ajustar aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Água em excesso não é problema, o problema é falta de água, né? Basicamente. O único problema da água em excesso é que o paciente às vezes pode se engasgar, né? Dá mais trabalho de sugar. É, para quem trabalha sozinho. Ou, estamos aqui quase lá. Pode, lógico. Obrigado novamente, né? Só entregar o certificado. Muito obrigado, professor. muito obrigado. Mais uma vez agradecer a sua parceria, seu carinho Obrigado, com a obrigado. WK. O senhor Nossa. sabe que a gente tem muito carinho pelo senhor também, né? Ah, nós aqui também. Vamos Tirar uma lá. fotinha? Vamos lá tirar uma fotinha. Aí vocês ficam à vontade.